Bom, o juiz Sérgio Moro acaba de chegar ao Rio de Janeiro para a reunião com Jair Bolsonaro e no desembarque declarou à imprensa que, por enquanto, não tem nada decidido. Já está conosco para falar sobre esse encontro Vera Magalhães, Som e Imagem na Jovem Pan. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para você, para todos aí no estúdio e também para os nossos ouvintes e internautas nesta manhã pré-feriado. É isso, Vera, eu já atualizei as informações. Sérgio Moro saiu do sul do Brasil por volta de 6h30 da manhã, já está no Rio de Janeiro e hoje eles se reúnem, se encontram no Rio de Janeiro para discutir esse convite do presidente eleito ao juiz para que ele faça parte do governo. Vera Magalhães, o que esperar dessa conversa, o que dizem as suas fontes, hein, Vera? Olha, Thiago, eu conversei com pessoas bastante próximas aí, tanto ao Bolsonaro quanto ao juiz Sérgio Moro desde anteontem, quando essa história veio à tona. E ambos estão muito confiantes que vai dar samba, né? E o próprio juiz Sérgio Moro já deixou antever que está cogitando mesmo aceitar em várias manifestações, tanto naquela nota oficial que ele soltou no primeiro dia, em que se disse honrado pelo convite, quanto depois em uma declaração ao jornal Estado de São Paulo, em que falou que iria ver que tudo dependeria de ver se havia convergências importantes ou discordâncias irrelevantes. Quando você associa um adjetivo a algo e outro a outra coisa, você já está dizendo qual é a sua propensão. Com as fontes ligadas a ele, com as quais eu conversei, o que elas dizem? Que ele acha que a Lava Jato não precisa mais dele, que ela seguirá a despeito da sua permanência ou não à frente da operação, que não é a sua presença que garante a continuidade da Lava Jato e que ele acha que já deu a sua contribuição a esse caso. A meu ver, qual é o problema aí? Para aceitar o convite do Jair Bolsonaro, de acordo com a lei brasileira, o juiz não pode só se licenciar da magistratura, como já podiam no passado, por exemplo, procuradores da República. Houve um tempo que procuradores da República se licenciavam do seu cargo e iam para cargos ou eletivos ou cargos comissionados e voltavam depois ao Ministério Público. Isso não é possível na magistratura. O juiz Sérgio Moro tem 46 anos de idade, ele é do mesmo ano que eu, ele é de 1972. Ele é um juiz de primeira instância, tem toda uma carreira pela frente ainda na magistratura. Que ele tenha uma obra admirável e quase inigualável, tão jovem, é um sinal do seu vigor e do que ele pode ser importante para a justiça brasileira. Será que largar essa carreira que lhe foi dada por concurso público, portanto conquistada pelo mérito, para se atrelar a um cargo que é dado por comissionamento de um mandatário, com o qual você pode vir a ter no futuro divergências, discordâncias, que pode não implementar aquilo que você imagina, eles não se conhecem. Vão se conhecer hoje. Você vai abrir mão de uma carreira e de um legado tão importante institucionalmente como é a Lava Jato, em nome de uma missão dada por um político que você mal conhece. Me parece que o juiz Sérgio Moro está dando uns passos muito erráticos e bastante resolutos em direção a algo que pode, sim, comprometer o seu futuro, comprometer um legado ainda maior que ele poderia deixar ao Brasil. Portanto, mesmo ao cogitar a possibilidade de ir para o Ministério e ir a esse encontro, ainda que ele não aceite, o que parece improvável, justamente por ele, alguém tão cauteloso, um enxadrista, ter dado todos esses passos, ainda que ele dissesse, não, eu olhei, não gostei da proposta, ele voltaria a Lava Jato nesta condição, tendo ido conversar com Jair Bolsonaro, feito todos esses acenos, ele iria tomar o depoimento do Lula no dia 14 e o do Eduardo Cunha agora? Me parece que ele já perde as condições, ele joga água no moinho daquela narrativa petista de que o Lula foi perseguido, etc. Embora a gente saiba que isso não é verdade, que todos eles foram condenados no rigor da lei, com extensas e vastas provas, robustas, e num trabalho que não é só do juiz Sérgio Moro, é da Polícia Federal, da Justiça como um todo, do Ministério Público, mas ainda assim ele joga lenha na fogueira dessa narrativa petista. E você lembrou bem, na próxima segunda-feira voltam os depoimentos no caso do sítio, as investigações sobre o sítio em relação ao ex-presidente Lula. Agora, Vera, quem é que ganha, quem perde com essa possível ida de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, que seria um super ministério, pode agregar outras pastas, inclusive a segurança pública?
Quem perde, a meu ver, é ele, e perde também a Lava Jato. Quem ganha muito é o Jair Bolsonaro, Thiago. Toda coisa que ele falava de fazer um ministério de notáveis, um ministério com os melhores, ninguém poderia vislumbrar até então que ele poderia ter alguém do quilate do Sérgio Moro. Na verdade, você estaria colocando no seu ministério alguém cuja mitologia talvez seja que supere a sua própria. Hoje, se fizer uma pesquisa de popularidade no Brasil, não tenho dúvida que o Bolsonaro está na frente do Lula, por exemplo. Mas eu tendo a achar que o juiz Sérgio Moro está na frente dos dois. É alguém que goza de maior credibilidade no Brasil do que o próprio Bolsonaro, porque a seu lado ele tem alguns que podem não ter votado no próprio Bolsonaro. Então você está pondo alguém, em certa medida, maior que você mesmo na sua equipe. Para o Sérgio Moro, essa junção de funções, inclusive com o COAF, com a Polícia Federal, dá a ele a justificativa de por que ir para esse ministério. Ele vai dizer, provavelmente, me dizem as fontes, que ele está indo para continuar de um outro posto todo o seu trabalho de combate à corrupção, agregando outras funções, agregando inclusive a possibilidade de conter o crime organizado, o narcotráfico, outros problemas do Brasil, além do crime do colarinho branco. Então ele tem aí um discurso para defender, mas eu acho que ele perde por essas condições que eu falei, porque ele deixa de ter um cargo que lhe foi dado por concurso e por mérito e passa a ser subordinado a alguém, portanto, suscetível de demissão, de se decepcionar, de brigas, etc. Ele poderia chegar ao Supremo depois sem precisar pagar esse pedágio, passando pelo Ministério da Justiça. Então, eu acho que perdem a Lava Jato e o Moro, ganha muito o Jair Bolsonaro. Quanto ao combate à criminalidade, não tenho dúvida que ele seria um excelente ministro, alguém meticuloso, rigoroso, trabalha muito. A gente viu aí o nível de produção dele muito acima de qualquer juiz, a quantidade e a rapidez com que ele processa os casos. Então, nisso, no aspecto ali administrativo do Ministério da Justiça, não tenho dúvida que haveria um ganho. Mas, para a Lava Jato e para ele próprio, eu acho que são perdas. Ô Vera, estaremos te acompanhando ao longo da programação com outras novidades. Bom trabalho para você e até mais tarde.